Alguma vez você já encontrou uma pessoa que era muito, muito rica e você olhou pra ela e falou assim: "Eu queria ser como essa pessoa"? Não qualquer rico, mas era um rico que era feliz, que era bem-sucedido, que era inteligente, que ajudava outras pessoas, um rico que era amoroso, um rico que era bondoso. Alguma vez você já fez isso? Você já escolheu as pessoas ricas que realmente ressoam com você, ressoam com a sua essência? Porque rico por rico tem um monte de rico no mundo, mas provavelmente vão ter alguns ricos que ressoam muito mais com quem você é, com a sua essência, do que outros. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Nós estamos fazendo um estudo do livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Esse é o livro do T. Harv Eker. Eu conheci esse livro lá em 2013 para 2014 e ler esse livro e aplicar tudo que eu estava lendo transformou muito a minha mentalidade. Todos os exercícios que eu fui colocando em prática foram realmente transformando a minha forma de pensar e começaram a se refletir na minha realidade. Eu comecei a ver minha situação financeira se transformar também. Então a gente está agora na página 74. Se você tem o livro, pega o livro aí na página 74. Se você não tem, não faz mal, continua nesse vídeo, assiste até o final, porque vão ter coisas aqui muito importantes que vão transformar a sua mentalidade e que vão transformar a sua vida financeira. Vamos lá, ele vai dizer o seguinte aqui: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Por que será que isso acontece, né? As pessoas bem-sucedidas, elas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. As veem como exemplos com os quais podem aprender e dizem a si mesmas: se elas conseguem, eu também consigo. É isso que eu digo. Quando eu olho uma pessoa assim que eu sei que é uma pessoa que conseguiu materializar muita coisa na vida, eu falo: se essa pessoa conseguiu, é para mim também. Como afirmei antes, o exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele, pois com um modelo para seguir, fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. Por que reinventar a roda? Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que aplicam. O modo mais fácil e rápido de enriquecer é aprender com as pessoas ricas, mestras em fazer fortuna, que jogam o jogo da riqueza. Basta copiar as suas estratégias internas e externas. Faz sentido. Se você tiver uma programação mental idêntica à delas e imitar sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes. Foi o que eu fiz e é disso que esse livro trata. E aí eu quero conversar com vocês sobre isso. Dentro do The Way, que é o meu curso online de reprogramação mental, que é um curso assim muito aprofundado de transformação de crenças, de mudança de mentalidade e de ações práticas para você transformar toda a sua vida, criar um novo cenário de vida, a gente faz um processo que se chama modelagem. E é um processo assim muito incrível, porque a gente precisa entender exatamente isso que o T. Harv Eker falou aqui. Existem pessoas que estão na nossa frente. Sempre vai ter alguém que está na nossa frente. Só que a gente precisa aprender a modelar essas pessoas da forma correta. E é muito interessante que, no momento que eu estou aqui, vamos falar de dinheiro, tá? Eu estou aqui nesse patamar financeiro. Eu vou normalmente me conectar com pessoas que estão no mesmo patamar financeiro. Então, os amigos que estão aqui, as pessoas que eu conheço, os vizinhos aqui da minha rua, as pessoas estão mais ou menos no mesmo patamar financeiro do que eu. Mas se eu quero enriquecer, eu preciso modelar pessoas que estão acima de mim. Eu preciso sentar na mesa de pessoas que já alcançaram uma realidade financeira muito maior. E são essas pessoas que eu vou modelar. Mas como é que eu começo a me conectar com essas pessoas? Eu preciso começar a me transformar internamente, transformar a minha mentalidade, que ao transformar essa mentalidade, eu vou entrar numa nova frequência, numa nova vibração. E essa nova vibração vai fazer com que essas pessoas aqui sejam atraídas até mim. E eu vou começar a me movimentar em direção a essas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, dentro do The Way, sobre a técnica que se chama salto de realidade, que a gente dar um salto para uma realidade que é diferente da que a gente vive, a gente se expor a situações que estão além da realidade que a gente vive, é justamente porque ao entrar nessa nova realidade, a gente acessa esse novo grau de frequência e a gente começa a se conectar com essas pessoas que estão aqui. E essas pessoas vão sempre nos ajudar
a mudar essa mentalidade, a transformar a nossa situação. E isso vale para vários aspectos. Talvez você esteja financeiramente aqui, mas com relação ao relacionamento amoroso, você esteja aqui. E outra pessoa esteja financeiramente aqui, mas ainda esteja aqui com relação ao relacionamento amoroso. E você talvez seja um modelo para essa pessoa com relação ao relacionamento amoroso. Então, sempre vão ter pessoas que estão acima da gente, que a gente pode modelar. E vão ter pessoas que vão usar a gente como modelo, que vão modelar a gente também. E essa é a beleza da vida. A gente está aqui para ajudar as outras pessoas e para ser ajudado. A gente está fazendo esse movimento, né? E quanto mais a gente vai se desenvolvendo, vai ampliando nossa consciência, mais a gente pode ajudar. Mas, enfim, vão sempre ter pessoas na frente que a gente pode modelar a forma de pensar, a mentalidade, as atitudes, a forma que lidam com o dinheiro e por aí vai. Nesse momento mesmo, eu estou sentada na mesa de pessoas que são muito mais abundantes financeiramente do que eu, mas eu materializei essas pessoas, eu tenho certeza absoluta, justamente porque eu comecei a transformar a minha mentalidade para atrair essa nova realidade. Então vamos continuar. Então ele vai dizer o seguinte: ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar do sucesso de alguém, costumam julgar, criticar e escarnecer, além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível. Quanta gente assim você conhece? Quantos parentes seus agem desse jeito? A questão é, como é possível aprender com os indivíduos que você critica ou se inspirar neles? Sempre que eu sou apresentado a alguém muito rico, eu dou um jeito de conhecer essa pessoa e aprender como ela pensa. Se você acha que eu estou errado em fazer isso, é porque talvez você pense que eu deveria ficar amigo de quem está na pior. Eu não concordo. Como mencionei anteriormente, a energia é contagiosa e eu não quero me expor a influências negativas. Então, é muito interessante que, se você quer realmente crescer financeiramente, ser muito mais abundante financeiramente, você precisa estar sentado na mesa de pessoas que são abundantes financeiramente. Se você ainda não se conectou com elas, comece a transformar sua mentalidade que você vai se conectar. Comece a assistir vídeos como esse, fazer esse estudo do livro, comprar livro para entender como essas pessoas pensam. Comece no dia a dia a modificar as suas ações, as causas que você está enviando para o mundo. Comece a abençoar as pessoas ricas. Faça todos esses exercícios que eu venho propondo aqui. E quanto mais você for mudando a sua mentalidade, mais você vai se conectar com as pessoas certas que vão ser modelos para você nessa jornada. Um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma ótima pergunta: o que eu faço se sou positiva e quero crescer e meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Isso já aconteceu com você? Você já esteve na casa, ou uma mãe, ou um pai, ou um marido, ou alguém da sua família que puxa tudo para baixo, você tem a sensação que está sempre reclamando, sempre falando que está sem dinheiro, que tem muitas crenças negativas com relação ao dinheiro. E aí ela pergunta: o que eu faço se eu sou assim, se eu sou positiva, quero crescer, meu marido puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo? Devo tentar mudá-lo? Ouço perguntas semelhantes a essa pelo menos 100 vezes por semana nos cursos. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa. O que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? A resposta é a seguinte: primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é a sua obrigação. Presta atenção nessa resposta. Não é a sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz e, quem sabe, as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa. A escuridão, ela se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando há luz à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que você puder. E se lhe perguntar o seu segredo, conte. Segundo, tenha em mente um princípio que eu ensino nos cursos para que a pessoa aprenda a manifestar a sua vontade, mantendo-se calma, centrada e em paz. Ele diz: tudo acontece por um motivo, e esse motivo existe para me ajudar. De fato, é muito mais difícil ser positivo e consciente ao lado de pessoas e circunstâncias negativas, mas esse é o seu teste. Da mesma forma como o aço é endurecido pelo fogo, você crescerá mais rápido e ficará mais forte se permanecer fiel aos seus valores quando todos à sua volta estiverem cheios de dúvidas e propensos a recriminações. Não se esqueça de que nada tem significado exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas.
Lembre-se também que na parte 1 você leu sobre como nos identificamos com os nossos pais ou nos rebelamos contra eles, dependendo do modo como enquadramos as suas ações. Então, de hoje em diante, eu quero que pratique reenquadrar a negatividade alheia para se recordar de como não deve pensar e agir. E aí eu quero dividir com você um exercício bem interessante que você pode fazer. Toda vez que você vê uma pessoa que está agindo de uma forma que é totalmente contrária ao que você acredita, ou que é uma forma que irrita você de alguma forma, ao invés de você se irritar com aquela pessoa, com aquilo que você está falando, você vai agradecer, porque através do contraste, você está enxergando aquilo que você não gostaria de ser. Tá? Então, por exemplo, eu tô vendo ali que o meu pai está o tempo todo reclamando e se queixando, e você vai dizer: meu Deus, muito obrigada, que bom que eu consigo enxergar que eu posso ser diferente. Mesmo meu pai se queixando, eu consigo ser uma pessoa positiva. Eu consigo ver que isso aqui eu não quero para mim. Eu consigo ver que isso aqui não passou para mim. Que bênção! Poxa, como eu sou grata por ter conseguido me transformar. Eu poderia ter me tornado uma pessoa como ele. Eu poderia ter me tornado uma pessoa como meu marido. Eu poderia ter crescido com essa mentalidade, mas através do contraste eu consigo ver que não, que eu sou uma pessoa que pensa diferente. Graças a Deus. Então você vai começar a olhar o contraste, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de reclamação ou se queixando ou com crenças negativas, e você vai agradecer, vai fazer um processo contrário. Experimente, eu ensinei isso para uma amiga minha que está com uma questão de relacionamento e ela falou assim: Mel, foi uma virada de chave assim incrível para mim. Porque eu olho para o céu e eu agradeço. Obrigada, porque eu tenho uma consciência diferente. Obrigada a Deus, porque eu consigo enxergar aquilo que eu não quero ser. A gente consegue enxergar muito mais através do contraste. Então, quando você encontrar pessoas no seu caminho que pensam diferente, como ele falou, não tente mudar essas pessoas na força do braço, querer que elas pensem como você. Cada pessoa está vivendo um grau de consciência diferente e a gente precisa entender o caminho de cada um. E até falei um pouco sobre isso aqui em outros vídeos, e aos poucos, através do seu exemplo, através de explicações de como você agiria em determinadas situações, você vai mostrando a sua forma de viver a vida e assim as outras pessoas vão se contaminando com a sua energia. Então, o seu papel é cuidar de você, é fazer o melhor que você pode por você, é transformar a sua mentalidade. Eu tenho uma amiga, por exemplo, nesse momento, que o marido dela não é muito de arriscar, de querer crescer financeiramente, ele quer ter uma vida estável e para ele tá bom aquilo ali, mas ela não. Então, ela acredita naquilo que ela está fazendo e ela arrisca, ela investe, ela faz coisas, ela se movimenta aqui sem ficar presa naquilo. Ah, mas meu marido não faz, então eu não vou fazer. Não, muito pelo contrário. Ela está fazendo aquilo que ela acredita e ela acredita que aos poucos, com esse movimento, ela vai despertar nele também essa movimentação e eu acredito muito nisso. Inclusive, indiquei ela para fazer diálogos mentais com ele, tudo isso. Mas, enfim, é muito importante que você cuide de você e cuide daquilo que você está materializando. E aí, só pra gente... E aí ele diz: de hoje em diante, quero que pratique reenquadrar a negatividade alheia para se recordar de como não deve pensar e agir. Exatamente te mostrando esse contraste. Quanto mais negativas forem as pessoas, mais lembranças que você terá do quanto é desagradável ser assim. Não estou sugerindo que lhes diga isso, apenas haja como proponho, sem condená-las por serem como são. Eu falei, inclusive, para uma amiga minha, ela estava falando isso, uma questão com o marido, e eu falei assim: imagine que ele não tem consciência que ele é assim. Imagine que ele não consegue fazer diferente. Imagine que você tem uma consciência muito maior com relação às coisas. Então, agradeça pela sua consciência, não julgue ele por ser assim. Imagine o quão difícil vai ser vivenciar essa transformação para ele do que para você, que já tem essa consciência muito mais elevada. Então ele diz: apenas haja como proponho, sem condená-las por serem como são. Se começar a julgá-las, a criticá-las e menosprezá-las, você acabará não sendo melhor do que elas. Você vai cair naquela mesma energia, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do estudo do livro de hoje. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, ajuda o meu canal como? Dando um like, comentando, dividindo e compartilhando esse canal com outras pessoas, que eu quero muito poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder a transformar a sua realidade, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.